Agora, na nossa segunda parte sobre a polissonografia, vem mais 5 minutinhos sobre polissonografia. Bom, vamos ao mesmo gráfico que a gente estava usando no primeiro vídeo para entender os tipos de polissonografia. Vamos entrar aqui nesse gráfico, que é um gráfico resumo de tudo. Então, esse gráfico resumo de tudo é o gráfico que a gente já falou no primeiro vídeo, que a gente chama de hipnograma carinhosamente, mas na verdade é o resumo gráfico. Então vamos lá. Nesse nosso, especificamente desse nosso aparelho, cada aparelho vai ter uma forma um pouquinho diferente de entregar, mas o dado é o mesmo. E se você entender a lógica, você vai conseguir interpretar de qualquer aparelho que você tiver diante de você. Então, aqui é o primeiro. Então, a primeira linha, a linha horizontal sempre vai ser o tempo, tá? Então, aqui é o tempo de exame, da hora que o paciente dormiu até a hora que o paciente acordou. E isso vale para todos os gráficos. Na primeira linha, o que a gente tem? Na primeira linha, a gente tem as fases de sono. E aí eles vão desenhando aqui, de acordo com cada uma das fases de sono aqui na vertical, vai se desenhando esse gráfico aqui, ó. Então, essa linha aqui horizontal no W, W é wake do inglês, né? Wake, vigília, e o R é R de sono REM, né? O sono do movimento ocular rápido. Então, aqui N1, N2, N3. Aí depois ele volta para N2, e aí fica em N3, volta para N2, e assim sucessivamente ao longo da noite. Nós vamos vendo como o sono se distribui no tempo. Então, é a distribuição das fases do sono na vertical pelo tempo na horizontal. O que isso quer dizer? Aqui é o que a gente chama de arquitetura do sono. Então, como o sono se estrutura ao longo da noite. Existe uma arquitetura hierárquica, tem uma distribuição hierárquica dessas fases de sono, mas o que eu quero mostrar para vocês é que isso aqui está traduzido no exame de polissonografia tipo 1 e 2. A segunda linha, nesse aparelho especificamente, essa ordem pode ser diferente de acordo com o aparelho, a cor, ele ser pintado ou não ser pintado pode ser diferente de acordo com o aparelho, mas todos vão te entregar isso. Os microdespertares. Especificamente nesse daqui, ele tem os microdespertares relacionados à alteração do trânsito de pulso, tempo de trânsito, ronco, movimentos de pernas, respiratórios ou microdespertares espontâneos. É importante entender o que é microdespertar. Microdespertar é toda a aceleração da atividade elétrica cerebral, ou seja, quando a gente está acordado, a gente está com ela mais acelerada, dormindo menos acelerada, e aí vai depender da distribuição, velocidade da atividade elétrica cerebral, local do cérebro, isso tudo vai variar e vai fazer a gente classificar as fases de sono, mas aqui especificamente o que eu quero que vocês entendam, que é importante entender, é que quanto mais acelerado, mais próximo da vigília. Tá? Então, quando a gente fala em acelerar, a gente está superficializando o sono. Uma forma gráfica da gente entender a superficialização é quanto mais vai para cima nesse primeiro gráfico vermelho, mais próximo da vigília, né? Então tá, superficializando ou aprofundando um sono mais profundo. Então, nesse caso aqui, o microdespertar é uma aceleração da atividade elétrica cerebral que não leva à consciência, mas ela é curta o suficiente para não fazer o paciente acordar. Então, nós temos acelera a atividade cerebral e o paciente volta a dormir. Não é um despertar completo. Né? Não é, a pessoa não passa do sono para a vigília, ela não desperta. Ela microdesperta, depois ela volta a dormir. Tá? E esses palitinhos azuis, eles são a nossa representação de cada um dos microdespertares. E é importante esse conceito, porque embora um evento respiratório, por exemplo, aconteça lá uma apneia e o paciente desperta ou microdesperta, isso não faça diferença para a apneia, sob o ponto de vista da atividade cerebral, faz muita diferença. Porque isso quer dizer a nossa capacidade de manutenção do sono. Eu consigo continuar dormindo mesmo com aquele insulto, ou seja, microdespertou, ou acelerou a atividade elétrica cerebral, eu consigo voltar a dormir. Aquele cérebro consegue voltar a dormir. Então, o microdespertar é muito importante para falar para a gente o quanto o sono está fragmentado num cérebro que está conseguindo manter aquele sono ainda existente, tá? Então, esse é o microdespertar. A segunda linha da polissonografia, dessa nossa polissonografia, são os movimentos de perna. Nesse caso, o paciente não tem movimento de perna, mas cada vez que ele movimentar a perna, e a gente mede isso através de um sensor muscular, cada movimento de perna vai ser marcado aqui como um palitinho, assim como são os microdespertares. E embaixo, a gente tem
as apneias e as hipopneias. Então, são as paradas de respiração. A apneia é a parada total, é a ausência, a cessação da respiração, na realidade de 90% da amplitude da respiração, pelo menos. E a hipopneia é uma redução de 30% nessa amplitude de respiração, ou seja, cresce a caixa, reduz a caixa, 20%, 30% ou então 90% para a apneia, e que na hipopneia precisa ter uma repercussão. Então, vai ter um microdespertar, uma dessaturação, ou no bebê pequeno, uma bradicardia. Embaixo, a gente tem a curva de saturação de oxigênio, tá? Então, quantidade de oxigênio circulante naquela pessoa, naquele momento. E mais embaixo, na nossa sexta linha, é a posição que aquela pessoa estava naquela noite. A gente sabe que existe muita apneia que a gente chama de posicional. São apneias relacionadas à posição. Então, essas apneias posicionais, elas vão ser muito bem identificadas numa polissonografia com sensor de posição. Ou seja, eu tenho mais apneia de dormindo de barriga para cima, na posição supina. Ou tenho mais apneia de quando está de lado. Geralmente, se a pessoa tem um desvio de septo ou uma polipose nasal, que vai fazer diferença essa posição para tampar ou não a via aérea superior. A nossa penúltima linha aqui, ela é uma linha que mostra a variação da frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca de modo contínuo ao longo de toda a noite, sua aceleração, seu decréscimo, como ela se comporta. E, por último, nesse caso, por ser o exame de uma criança e ser obrigatório, é a curva de CO2, a curva de gás carbônico. Então, a curva de gás carbônico a gente mede aqui, essa em lilás, também ao longo da noite inteira, assim como a gente mede da oximetria. Nesse caso, é CO2 exalado. A gente pode fazer ele de medida transcutânea, né, assim, na pele, ou então exalada, nesse caso aqui, foi uma criança que a gente fez medida exalada. Então, e o que é, mais uma vez, voltando ao começo da nossa explicação, o grande valor da polissonografia? É a minha possibilidade de fazer essa análise simultânea. Por exemplo, eu sei que aqui em N3 ele tem um pouquinho de microdespertar, nada de movimentos, um pouco de evento respiratório, de apneia, mas a saturação se mantém, se movimenta um pouco, muda de posição, consegue controlar super bem a frequência cardíaca e controlar bem o CO2, né, o gás carbônico exalado. A mesma coisa vai acontecer durante o sono REM, na primeira metade da noite, na segunda metade da noite, vai acontecer durante o sono N2, vai acontecer pré-microdespertares. Então, toda essa associação de variáveis é que vai fazer da gente, vai dar para a gente a possibilidade de interpretação da fisiologia de uma noite de sono. Então, a importância da polissonografia jaz exatamente aí, no fato da gente conseguir dar uma análise adequada e apropriada para a fisiologia do sono durante uma noite. E isso é extremamente valioso em alguns casos. Dentro da medicina do sono, é um dos exames que a gente abre mão em boa parte dos casos, principalmente se a gente está suspeitando de transtornos mais orgânicos do que comportamentais, ou se comportamentais para afastar orgânicos só para garantir que comportamental, dependendo do caso. Mas a polissonografia ela é muito valiosa nesse sentido e ela precisa ser feita de uma maneira muito cuidadosa, muito atenciosa. Como vocês podem ver, cada uma dessas variáveis merece uma análise separada. E a gente vai analisando a cada X momentos, ou a cada 30 segundos, ou a cada 60 segundos, 90 segundos, 120, dependendo da variável, né? Dependendo do que a gente está analisando. Mas são várias vezes que se passa pelo mesmo exame. Passa uma análise para uma coisa, uma análise para outra coisa, uma análise para outra coisa, e no fim os índices saem do resultado dessa análise, e aí esse gráfico é produzido. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre polissonografia. Qualquer dúvida, só colocar aqui nos comentários. Até mais!